Olá, sou a professora Kessia Maria Clementino Santos. Vou ministrar a disciplina Lógica de Programação para vocês. Vamos agora dar início à nossa unidade 1, onde veremos a introdução à lógica de programação. Lógica. A lógica é o ramo da filosofia que cuida das regras do bem pensar, do pensar correto. É o meio de garantir que nosso pensamento proceda corretamente a fim de chegar a conhecimentos verdadeiros. Ela pode nos orientar em direção à verdade. Sem a lógica, ficamos reféns dos donos da verdade, dos dogmas absolutos que não podem jamais ser questionados. Algoritmo é uma sequência de passos que visa a atingir um objetivo definido. Um algoritmo poderia ser grosseiramente comparado a uma receita culinária, onde uma receita é um programa de atividades que deve ser respeitado e cumprido passo a passo. Caso um dos passos seja desconsiderado, a receita não dará certo. Para se ter um algoritmo, é necessário que se tenha um número finito de passos, que cada passo seja precisamente bem definido, sem possíveis ambiguidades, que existam 0 ou mais entradas tomadas de um conjunto bem definido, que existam uma ou mais saídas e que exista sempre uma condição de fim que deverá ser atingida para quaisquer entradas e num tempo finito. Existem, portanto, diversas formas de representar algoritmos, mas há um consenso em relação à melhor delas. Dentre as formas de representação de algoritmos mais conhecidas, sobressaltam a descrição narrativa, o fluxograma convencional, o diagrama de Chape e o pseudocódigo, que também é conhecido como português estruturado ou Portugal. A descrição narrativa é uma forma de representar algoritmos onde os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Para isso, devemos obedecer a algumas regras básicas. Usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Usar frases curtas e simples, ser objetivo, procurar usar palavras que não tenham sentido duplo. Esta representação é pouco usada na prática, porque o uso de linguagem natural muitas vezes dá oportunidade a más interpretações, ambiguidades e imprecisões. Como exemplo de uma descrição narrativa, tem-se o algoritmo, por exemplo, para trocar um pneu furado de um carro. Parta do princípio que o carro já está parado, está tudo no ponto. Primeiramente, você deve afrouxar ligeiramente as porcas do pneu que está furado, suspender o carro, retirar as porcas e o pneu furado, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro e dar um aperto final nas porcas. Então, aí é uma descrição narrativa para trocar um pneu furado. A outra forma de representação de algoritmos que nós podemos estudar e usar é o fluxograma convencional. Ela é uma representação gráfica de algoritmos, onde formas geométricas diferentes implicam em ações distintas. O objetivo dessa forma de representar algoritmos é facilitar o entendimento das ideias contidas nos algoritmos. Tá aí os principais símbolos que nós poderemos usar em nossos fluxogramas. O símbolo que você coloca o início e o final do fluxograma, o símbolo para a operação de entrada de dados, o símbolo para a operação de saída de dados, o símbolo para a operação de saída de dados em vídeo, o símbolo para a operação de atribuição e as chamadas ou retorno de subalgoritmos, o símbolo para a tomada de decisão e a seta para o fluxo de dados. Exemplo de um fluxograma. Por exemplo, se quiséssemos calcular a média de 2 notas de um aluno. Primeiro, a gente teria que obter a primeira nota do aluno, depois a segunda nota, calcular a média destas 2 notas. Se a média for maior que 7, o aluno estará aprovado. Se não, o aluno estará reprovado. Observem o fluxograma que tem o início na figura geométrica do início, a leitura da primeira e da segunda nota na figura geométrica de entrada de dados, o cálculo da média aritmética das 2 notas, o teste, onde você vai tomar uma decisão, se a média for maior ou igual a 7, o aluno estará aprovado, será exibido na tela. Se não, o aluno estará reprovado. E
o final do fluxograma. Então está aí um fluxograma que mostra o cálculo da média de 2 notas de um aluno e, dependendo da média calculada, mostra se ele foi aprovado ou reprovado. Outra forma de representar algoritmos é o diagrama de Chapin. O nome diagrama de Chapin se deu porque quem criou foi Nid Chapin, a partir de trabalhos que ele desenvolveu, buscando substituir o fluxograma tradicional por um diagrama que apresentasse uma visão hierárquica e estruturada da lógica do programa. O diagrama de Chapin representa as estruturas que têm um ponto de entrada e um ponto de saída, e são compostas pelas estruturas básicas de controle de sequência, seleção e repetição. Enquanto é difícil mostrar o embutimento e a recursividade com o fluxograma tradicional que nós vimos anteriormente, torna-se mais simples mostrá-lo com o diagrama de Chapin, bem como codificá-lo futuramente em pseudocódigo. Está aí o exemplo que foi mostrado com o fluxograma, que é o cálculo da média aritmética de 2 notas num diagrama de Chapin. É feito, dá o início, lê as 2 notas, que no caso aí é N1 e N2, calcula a média vai receber as 2 notas somadas dividido por 2, faz o teste, se a média for maior ou igual a 7, mostrará a mensagem aprovado. Se não for, mostrará a mensagem reprovado e finaliza o diagrama de Chapin. E a última forma de representar algoritmo que nós vamos estudar é o pseudocódigo, como eu falei, também conhecido como português estruturado ou Portugal. É bastante rico em detalhes e, por assemelhar-se bastante à forma em que os programas são escritos, encontra muita aceitação. Essa forma de representação é suficientemente geral para permitir que a tradução de um algoritmo nela representado para uma linguagem de programação específica seja praticamente direta. A linguagem de programação que nós vamos estudar em nossa disciplina é o Visual G. Portanto, eu vou mostrar para vocês a sintaxe de um pseudocódigo no Visual G, onde teremos a palavra reservada, algoritmo, seguida do nome do algoritmo. Teremos a área de declaração de variáveis, os subalgoritmos, caso tenham, o início do programa principal, o corpo do algoritmo e o fim do algoritmo. Então, aí a sintaxe de um algoritmo no Visual G, de um pseudocódigo. Exemplo, portanto, de um pseudocódigo no Visual G. Suponhamos que tivéssemos que ler um valor, calcular e mostrar o seu triplo. Como é que isso aconteceria no Visual G? Fazendo o programa no Visual G, que depois eu vou apresentar para vocês, ficaria da seguinte forma o pseudocódigo. Algoritmo, o nome do algoritmo, cálculo triplo. As variáveis, a área de declaração de variáveis com a palavra reservada var, eu usaria n para o número, e triplo para o cálculo do triplo deste número. Tanto o número como o triplo serão real, do tipo real. Dou início, leio, no caso, recebo o número, calculo o triplo vai receber o número vezes 3, mostro o triplo na tela, com o comando escreva, e finalizo o algoritmo. Colocando esse pseudocódigo dessa forma no Visual G, vocês verão no final da execução do mesmo, o triplo de um número que vocês digitarem. Mas antes de falar dos nossos programas, vamos primeiro falar de tipos de dados que nós vamos manipular. Todo trabalho realizado por um computador é baseado na manipulação das informações contidas em sua memória. Essas informações podem ser classificadas em 2 tipos. Eu tenho informações do tipo instruções, que comandam o funcionamento da máquina e determinam a maneira como devem ser tratados os dados. E tenho informações do tipo dados, que correspondem nada mais, nada menos do que porções de informações a serem processadas pelo computador. A classificação apresentada a seguir não se aplica a nenhuma linguagem de programação específica. Pelo contrário, ela sintetiza os padrões utilizados na maioria das linguagens. Quais são os tipos de dados que nós vamos trabalhar? Tipos inteiros, tipos reais, tipos caracteres e tipos lógicos. Os tipos inteiros correspondem a todos os números inteiros positivos ou negativos. O conjunto desse tipo de dados pode ser definido
com números negativo, nulo e positivos. Tá aí exemplos, o número 35 é um tipo inteiro, o número 0 é um tipo inteiro, o número menos 56 é um tipo inteiro negativo, o número 1024 é um tipo inteiro também positivo, entre outros. Tipos reais também são números que possuem a parte decimal, ou são números fracionários. E podem ser positivos, negativos ou nulos também, no caso 0. O conjunto desse tipo de dados inclui o conjunto dos números inteiros, dos fracionários e dos irracionais. Exemplo, o número 3.20 tem a parte inteira, que é 3, e o ponto 20, que é a parte fracionária, então é um real positivo. O número 0.0 é o zero real. E o número menos 19,76 é o número real negativo. Tipos caracteres. Os tipos caracteres são caracterizados como sequências contendo letras, números e símbolos especiais. Uma sequência de caracteres deve ser indicada, no caso, na linguagem que vamos estudar, entre aspas. Esse tipo de dado também é conhecido como tipo alfanumérico, string, literal ou cadeia. Exemplo, rua Alfa, 52, apartamento 1. Aí é um tipo caractere, uma sequência de caracteres. O número de um telefone também é um tipo caractere. Observe que a gente tem letras, números e símbolos especiais nesse tipo de dado. Tipos lógicos. Os tipos lógicos podem assumir dois valores, verdadeiro e falso. Um tipo lógico é um dado booleano, devido a George Boole, matemático inglês, que deu o nome à álgebra booleana, que manipula esse tipo de dados. Computadores tomam decisões durante o processamento de um algoritmo baseados nesses dois valores. Então, a gente pode ter o tipo lógico verdadeiro e o tipo lógico falso. Variáveis. Variável, como o próprio nome diz, é tudo aquilo que é sujeito a variações, que é incerto, instável ou inconstante. E quando se fala de computadores, temos que ter em mente que o volume de informações a serem tratadas é grande e diversificado. Dessa forma, os dados a serem processados serão bastante variáveis. Basicamente, uma variável possui 3 atributos: um nome, um tipo de dado associado à mesma e a informação por ela guardada. Toda variável possui um nome que tem a função de diferenciá-la das demais. Cada linguagem de programação estabelece suas próprias regras de formação de nomes de variáveis. Todavia, a maioria das linguagens adota as seguintes regras. O nome de uma variável deve necessariamente começar com uma letra. O nome de uma variável não deve conter nenhum símbolo especial, exceto a sublinha, e também não pode conter nenhum espaço em branco. O nome de uma variável não poderá ser uma palavra reservada à instrução de um programa. Definir variáveis em algoritmos. Para definir variáveis em algoritmos, nos pseudocódigos, utilizaremos a palavra reservada var. Eu posso definir uma variável e colocar o tipo de dado dela, ou definir uma lista de variáveis e colocar o tipo de dado dessas variáveis. A palavra-chave var deverá estar presente sempre e será utilizada uma única vez na definição de um conjunto de uma ou mais variáveis. Numa mesma linha, poderão ser definidas uma ou mais variáveis de um mesmo tipo. Para tal, a gente separa o nome das mesmas por vírgulas. Variáveis de tipos diferentes devem ser declaradas em linhas diferentes. Exemplo de como declarar variáveis em um pseudocódigo. Coloca a palavra reservada var, que já vai estar lá quando você utilizar o Visual G. A variável, dou o nome da variável de idade e o tipo de dado da variável idade é inteiro. Como vocês sabem, toda idade é um tipo de dado inteiro. Tipos de variáveis. Há 4 tipos de variáveis: numéricas, caracteres, alfanuméricas ou lógicas. As numéricas são variáveis específicas para armazenamento de números.
que posteriormente poderão ser utilizadas para cálculos. Podem ser ainda classificadas como variáveis numéricas inteiras e variáveis numéricas reais. As variáveis do tipo inteiro são para o armazenamento de números inteiros e as variáveis do tipo real são para o armazenamento de números com casas decimais. Caracteres. As variáveis do tipo caracteres específicas para armazenar um conjunto de caracteres que não contenham números literais. Exemplo, nomes. Alfanuméricas, específicas para dados que contenham letras e números. Pode, em determinados momentos, conter somente dados numéricos ou somente letras literais. Se usado somente para armazenamento de números, não poderá ser utilizado para operações matemáticas. Variáveis lógicas armazenam somente dados lógicos que podem ser do tipo verdadeiro ou falso. Além das variáveis, também trabalharemos com constantes. Uma constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Conforme o seu tipo, a constante também pode ser classificada como numérica, caractere, alfanumérica ou lógica. As constantes são muito utilizadas na programação, principalmente em situações nas quais temos que referenciar um mesmo valor várias vezes ao longo do programa. Para esses casos, podemos definir o nome de uma constante e atribuir um valor. Como é que a gente define uma constante em um algoritmo? Utilizando a palavra reservada, const, coloco o nome da constante, coloco o símbolo igual e o valor dela. Um exemplo aí de uma definição de uma constante é a constante π, que recebe o valor 3.14159, e a constante nome da empresa que recebe o nome Enxuga Gelo S.A. Então, tá aí dois tipos de constantes que vocês podem observar a declaração. Operadores, que nós trabalharemos também em nossa disciplina, são símbolos que indicam a operação que deve ser realizada entre os operandos. Esses operandos podem ser constantes ou variáveis. E os operadores podem produzir um determinado resultado. Exemplo de operadores, o operador mais e o operador menos. De acordo com o número de operandos sobre os quais os operadores atuam, os operadores podem ser classificados da seguinte forma. Temos operadores binários, quando eles atuam sobre dois operandos. Exemplo de operadores binários, os operadores das operações aritméticas básicas, por exemplo, soma, subtração, multiplicação e divisão. E temos também os operadores unários, quando atuam somente sobre um único operando. O sinal de menos, por exemplo, quando ele está na frente de um único número, ele tem a função de inverter o seu sinal, torná-lo negativo. Outra classificação para operadores é feita considerando o tipo de dado de seus operandos e o valor resultante de sua avaliação. Segundo esta classificação, os operadores dividem-se em operadores aritméticos, operadores lógicos e operadores relacionais. Um caso especial que veremos é os operadores relacionais. Eles permitem comparar pares de operandos de tipos de dados iguais, resultando sempre num valor lógico, verdadeiro ou falso. Um outro operador que nós vamos estudar e usar é o operador de atribuição. Ele serve para atribuir um valor a uma variável. Em nossos algoritmos, o operador de atribuição que nós utilizaremos é esse aí, como vocês podem ver, o sinal de menor e um tracinho na frente. Ele atribui à variável um dado valor. Então, o nome da variável está, nesse caso aí, recebendo a expressão. Isso aí chama-se operação de atribuição. Outros operadores que nós estudaremos são os operadores aritméticos, que se relacionam às operações aritméticas básicas. E na linguagem visual G, os operadores aritméticos que nós estudaremos são esses aí. O operador aritmético da adição, o operador aritmético da subtração, da multiplicação, da divisão, o operador módulo, que ele retorna o resto da divisão entre dois números inteiros, o operador que faz o quociente da divisão de dois inteiros também. Esses dois operandos aí,
operadores aí só são usados entre números inteiros. O operador da exponenciação, o operador unário que mantém o sinal e o operador unário que inverte o sinal. Bem aí vocês podem ver que tem a prioridade de cada operador. No caso, você vai sempre avaliar os que têm primeira prioridade, depois os que têm segunda, depois os que têm terceira e daí por diante. Operadores relacionais. Os operadores relacionais são operadores binários, que devolvem os valores lógicos verdadeiro e falso. Esses operadores são somente usados quando se deseja efetuar comparações. Comparações só podem ser feitas entre objetos de mesma natureza, ou seja, entre variáveis de mesmo tipo. Os operadores relacionais que nós usaremos no Visual G são esses aí. O operador maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, o igual e o operador diferente, que é o sinal de menor seguido do sinal de maior. Os operadores lógicos são usados para combinar expressões relacionais e resultam também em valores lógicos, verdadeiro ou falso. Utilizaremos o operador lógico ou e não, tá? O operador lógico e, ele só vai produzir o resultado verdadeiro se os dois operandos forem verdadeiros. O lógico ou só vai produzir o valor lógico verdadeiro se pelo menos um dos operandos for verdadeiro. E o lógico não, ele vai sempre inverter. Uma coisa que não é verdadeira vai se tornar falsa. E uma coisa que não é falsa vai se tornar verdadeira. Bem, expressões. As expressões combinam variáveis, operadores e constantes. Já vimos o que é variáveis, já vimos quais são os operadores que nós vamos estudar e já vimos o que são constantes. Para avaliar uma expressão, primeiro a gente deve observar os operadores de maior prioridade. Se temos de escolher entre operadores de mesma prioridade, então escolher sempre o que está mais à esquerda, primeiramente. Observem aí a expressão 4 dividido por 2 multiplicado por 3. A divisão e a multiplicação têm mesma prioridade, entretanto, quem está mais à esquerda é a divisão. Então, divide-se 4 por 2, em seguida multiplica por 3, que vamos obter o resultado 6. Lembrando que os parênteses, quando aparecerem numa expressão, têm o poder de roubar a prioridade dos demais operadores, forçando a avaliação da subexpressão no seu interior. Não será permitido em expressões símbolos como, por exemplo, a chave, o colchete, nós não utilizaremos isso em nossas expressões. E agora, para resumir a prioridade dos operadores estudados, está aí uma tabelinha que mostram todos eles. O operador lógico não, o aritmético unário menos e o aritmético unário mais são de primeira prioridade. Aparecendo numa expressão, primeiro resolve eles. Em seguida, resolve o de exponenciação, depois resolve o de multiplicação, divisão, módulo e quociente e o operador lógico i. Depois resolve o operador aritmético binário mais, o operador aritmético binário menos, o operador lógico ou. E por último, você vai fazer as operações relacionais, utilizando os operadores relacionais. Então, observem a prioridade de cada operador, atentando para esta tabelinha aí de vocês. Então, encerramos a nossa unidade 1, onde estudamos os conceitos, as formas de representação de algoritmos, o que são variáveis, o que são constantes, como declará-las, os operadores, e atentem para as prioridades de cada operador. Obrigada.